ó Deus, levado pelo povo, pela pressão do povo, levou o povo ao erro, Senhor, ó Deus, a algo fatal, Pai, para parte daquele povo. Mas sim, Deus, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, ó Pai, para falarmos, para fazermos, ó Deus, essa atitude de sermos fiéis dizimistas, de sermos ofertantes na Tua casa, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando a cada coração nessa noite, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos sim estar contribuindo, queremos sim, Senhor Deus, ver esse lugar a cada dia melhor, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, porque esse lugar é a casa de Deus, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Esse lugar é a nossa casa, porque a família de Deus se reúne nesse lugar, ó Pai. Por isso nessa noite abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa o Teu povo que se reúne nesse lugar, que com coração alegre e voluntário apresenta a sua oferta, devolve o seu dízimo ao Senhor nessa noite. Nós somos gratos a tudo, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saia do seu lugar, venha com alegria diante do altar do Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou Aleluia. vestir. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela fidelidade, compromisso, aliança, Senhor, do Teu povo, Pai. Abençoa agora cada dizimista, cada ofertante. Abençoa o Teu povo reunido nesse lugar, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, possa estar falando a cada um, Senhor, nessa noite, ó Pai. Ó Deus, como é precioso reconhecer o Senhor, Pai, que criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor que é o dono do ouro e da prata. E, Pai, é a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, que nós ofertamos, que nós devolvemos nosso dízimo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Abençoa esses recursos, a administração desses recursos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esperança está em Ti. Não há maior. Aleluia, glória a Deus. E agora estou aqui com a responsabilidade de convidar a preletora dessa noite. Eu não conheço pouquinho, mas conheço muito, pastora Luciete Nunes. Pastora Luciete Nunes está muito linda. Amados, a cada ano que passa, eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu. Hoje em dia, eu estava pensando aqui, antes eu andava sozinho, até mesmo para sair, para comprar as coisas. Hoje em dia, eu faço questão de estar junto com ela. A cada dia eu sinto mais falta dela. A cada dia eu preciso da presença dela junto de mim.
Levante as suas mãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Ó Deus, por esse mês, Pai, dedicado à família, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que não vamos sair da mesma forma que entramos aqui nessa noite, Pai. Usa, Senhor, o teu vaso, Pai. Usa a vida da pastora Luciete, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como um canal nessa noite, ó Pai. Que não seja ela, mas seja o Espírito Santo de Deus através dela, seja a tua voz, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, guarda, Senhor Deus, o seu coração, a sua mente, ó Pai. Que nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, eu creio que os céus abertos estão diante de nós. Ó Deus, e que coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. Abençoa esse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus é muito bom, amém? E quando eu me converti aos 18 anos, eu sonhei com uma família, sonhei com tantas coisas boas que a gente, quando conhece Jesus, sonha. Só que o que eu sonhei foi além, porque que Deus tem me dado, vai além daquilo que eu podia pedir ou imaginar. E eu amo muito o pastor Aderso. Cada vez que a gente se relaciona, cada vez que eu vejo o testemunho dele, eu penso, Deus, que homem maravilhoso que o Senhor me deu. Ele é rico em ouro, é um caráter, uma lealdade impressionante. E não ficou por aí. Deus me deu 3 filhos maravilhosos, que foi além daquilo que eu orei, daquilo que eu pedi. É a Rebeca, o José Lucas, que está lá trabalhando, a Ana Clara, que está ali. Então, Deus, assim, é maravilhoso. E falar sobre família, para mim, é um tesouro, porque eu também sei que família é um tesouro que está nas mãos do Senhor, que está no coração dele. E eu me sinto, assim, muito privilegiada por poder estar aqui nessa noite, compartilhando aquilo que está no coração do Pai, e Ele ministrou o meu coração, e eu vou estar ministrando agora para vocês. Eu sei que essa ministração não vai ficar apenas aqui, mas vocês vão levar aonde vocês passarem, vocês vão se lembrar dessa mensagem. Miriam, você veio, que lindo, glória a Deus. Então, assim, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, tudo mesmo. Sou discípula do apóstolo, da apóstola Maria Denise. Eu não posso deixar de falar isso, porque tudo que nós temos, assim, colhido de bênção em todas as áreas da nossa vida. Eu retribuo a glória ao Senhor Jesus, mas eu retribuo também toda a honra à minha discipuladora querida, ao meu discipulador querido, que é o apóstolo Ari Caetano. Tudo que eu tenho aprendido como esposa, como mãe, como serva de Deus, eu tenho pegado toda essa bênção na vida dela. É muito bom caminhar perto dela. Amém? Queridos, eu vou falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem é uma pergunta que o próprio Davi fez. E Davi fez essa pergunta, e essa pergunta ficou lá batendo no meu coração. É o tema da mensagem. Essa pergunta diz o seguinte: como poderei levar a arca para minha casa? Como poderei levar a arca para minha casa? Eu não sei se vocês já repararam, mas todo mundo diz assim, ó, vai com Deus, que Deus te abençoe, né? Fica com Deus, não é verdade? A gente usa muito táxi, quando a gente desce do táxi, o taxista diz assim, vai com Deus, e a gente também volta, vai com Deus, né? Então o tempo todo a gente vê as pessoas usando, nós usamos também, fica com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe, se Deus quiser, não é verdade? Quando a gente tem um projeto na nossa casa, quando a gente está sonhando com alguma coisa, a gente diz assim, se Deus permitir, se Deus quiser, não é verdade? E eu fiquei pensando, se nós pensamos tanto que queremos Deus, que queremos a bênção dEle, quantas vezes a gente quer falar, às vezes, de Deus para as pessoas falam, mas eu já tenho Deus no meu coração, não é assim? Por que acontece tanto nas famílias, tantos conflitos? Porque nós vemos, às vezes, uma diferença tão grande de uma família para outra. Uma família desfruta da paz, uma família desfruta do amor, da graça, da harmonia, desfruta da fidelidade.
E a gente às vezes se depara com outra família, que não tem a mesma graça de Deus, não tem a mesma bênção, e às vezes vive em conflito, em confusão, em tristeza. Eu trabalho numa escola e a gente vê isso diariamente, isso. Eu já passei por experiência como professora da mãe dizer assim: olha, fica aí porque eu não dou conta, eu não aguento. Se Deus é bom, querido, e Deus é bom mesmo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, né? Amou toda a humanidade de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida em abundância, desfrute de uma vida maravilhosa. Por que então algumas pessoas não conseguem desfrutar da mesma bênção? E a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente tem várias histórias de famílias, umas diferentes da outra, umas formadas por pai, mãe, filhos, outras já formadas por vó, mãe e filhos. E às vezes a gente vê assim, que pela palavra de Deus a gente pode tirar lições, ensinamentos, que pode responder um pouquinho para nós. Por que a diferença? Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Opa! Então a própria palavra, o próprio Senhor diz que há diferença sim. Que nós mesmos, com os nossos próprios olhos, nós podemos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que já se decidiram, a servir a esse Deus. Porque quando nós servimos a Deus, é impressionante como as bênçãos é que correm atrás de nós. Todo tempo eu ando na rua e falo para o Aderso: Aderso, nosso carro fica correndo atrás de mim. Eu estou no ônibus, eu vejo lá ele passando. Hoje de manhã eu estava indo lá, passou um branco, passou um preto. Eu: Aderso, eu tenho visto 2 anjos com o nosso carro na mão, só falta descer. O tempo todo, as bênçãos, quando nós servimos a Deus e quando Deus encontra em nós fidelidade, as bênçãos correm atrás de nós. Hoje pela manhã a gente estava indo para a igreja, eu liguei para chamar um táxi, aí chegou o táxi. Só que quando eu cheguei no portão, eu falei: mas não é um táxi, é uma irmã. Era a irmã aqui da igreja, que trabalha nessa empresa. E eu falei: mas você está... Não, eu estou trabalhando. Quando eu vi o endereço, eu sabia que era a senhora. Eu falei: que benção. Aí já falei, meu dia começou bem. Aí nós viemos para cá de carro. Aí eu estava saindo daqui, eu falei: Adessa, quero chegar logo hoje em casa. Ainda tenho que preparar uma comidinha para vocês, eu quero chegar logo em casa. Quando acabei de falar isso, daqui a pouco o irmão do outro lado: ei, gente, entra aqui que eu quero levar vocês. Amém, fomos embora. Quando chegou lá, o irmão deixou a gente em frente o mercado que o Aderso queria ir lá no caixa, né? Aí eu tô lá, aí sentei, aí falei: Senhor, vou ter que subir essa rua, né? Lucas, senta aqui enquanto seu pai tá lá. E sentei. Quando eu sentei, nem esquentei o lugar, daqui a pouco chegou um casal que são nossos vizinhos, falaram assim: vem cá, entra aqui, eu tô indo para lá. Eu só passei que para passar no caixa aqui rapidinho e estou subindo a rua. Meu Deus, que favor imerecido, que graça maravilhosa que Deus tem para conosco, e de graça. E só basta a gente querer servir a Deus. Então nós vamos voltar para cá e responder essa pergunta: como poderei levar a arca para a casa de Deus, para a minha casa? Como poderei levar a arca do Senhor para a minha casa? E eu queria que fosse projetado aqui, já está aqui. E eu quero só falar um pouquinho dessa arca rapidinho, antes da gente entrar na mensagem. Essa arca Deus deu direção para Moisés. Moisés chamou Bezaliel, um artista, e ele confeccionou toda essa arca aqui. Ela é feita de madeira de acácia, mas ela é toda coberta de ouro puro. Acima tem os 2 querubins, 2 anjos, como se fossem os querubins guardiões, guardando a arca da aliança. E essas varas que tem aqui, essas varas Deus deu uma direção. Essas varas só poderiam ser conduzidas pelos levitas e no ombro, para que o homem não viesse tocar na arca. Por que isso? Por que não poderia? Né? Qual o significado dessa arca? A arca simboliza a presença de Deus. A arca, em hebraico, significa Shekinah, a Shekinah de Deus.
Quantas das vezes a gente canta, né, que queremos a Shekinah de Deus. Querido, nós, nessa noite, vamos aprender a caminhar para nós queremos e desejarmos a Shekinah de Deus no nosso lar. Porque é a Shekinah de Deus que faz a diferença. É a Shekinah de Deus que faz a diferença no coração de um homem. É a Shekinah de Deus que faz diferença no coração da mulher. É a Shekinah de Deus que envolve o coração dos filhos e vai consolidando o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos. É a Shekinah de Deus. Então a Arca da Aliança, ela simbolizava a Shekinah, a presença de Deus. E quando o povo de Israel tinha lá o tabernáculo, e eles iam conduzindo, né, o tabernáculo e a arca de Deus, aonde eles estavam, significava que a presença de Deus estaria com eles. Era um simbolismo, mas era real. A arca foi feita com todo carinho, com todo um objetivo, com todo um propósito. E Deus queria muito que eles tivessem reverência diante da arca do Senhor. E eu quero falar para vocês que dentro da arca haviam 3 elementos muito importantes que têm um significado. Não pense, querido, que vai com Deus, fica com Deus, que a presença de Deus a gente pode fazer, agir ou se direcionar de qualquer forma. Não é assim. Deus é santo. Deus é santo, Deus é soberano. No Salmo 115, no versículo 3, está escrito lá que Deus está nos céus e que Ele faz tudo conforme a tua vontade. Existe a soberania de Deus. E muitas pessoas às vezes desprezam, tratam com desprezo a presença de Deus. E aqui a gente vai ver a diferença entre uma família que tratou da arca, da presença de Deus, da Shekinah de Deus, com temor e tremor, e uma família que não tratou. Quero falar sobre os 3 elementos, mas antes eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus, no capítulo 4:9. Se não for 4:9, é 9:4, mas eu acho que é 4:9. 9:4. Deixa eu recorrer aqui o... Amém? Hebreus 9:4. Diz assim, vou começar no versículo 3. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro, e nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria a tampa da arca. Amém? Então quero falar sobre esses 3 elementos que tinha, e eles têm significados profundos, muito profundos, vai além. Nós precisávamos fazer um seminário para estudar todos os significados que existem nesses 3 elementos. Mas eu quero simplificar, porque eu quero que em nome de Jesus, esses símbolos fiquem no coração de vocês. Amém? E o primeiro está aqui, que é as tábuas da lei. Essas tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei, elas foram escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu esses mandamentos, a palavra dele, ele foi escrita pelo dedo de Deus. E ele entregou para Moisés, para que Moisés pudesse repassar para o povo. Só que Moisés teve uma decepção muito grande, porque quando ele desce do monte, que ele desce todo feliz com as tábuas da lei, quando ele chega lá, o povo tinha se corrompido, já tinha feito um bezerro de ouro. E aí eu quero já falar a primeira palavra para os maridos e para as mulheres também. Querido, com muita facilidade, debaixo de uma pressão, debaixo do labor do dia, né? Daquela agitação, por muito pouco, maridos e mulheres
tem quebrado princípios da palavra de Deus por causa da pressão, e aí deixa a ira entrar no coração, e aí a gente percebe marido sendo rude, tratando a mulher com insensibilidade, com indiferença. Às vezes a gente vê a mulher debaixo daquela pressão, e aí esquece dos princípios da palavra de Deus, e aí trata o marido também, e descarrega às vezes na vida das crianças. Às vezes as crianças não têm nada a ver com a situação, mas elas estão passando exatamente naquela hora, naquele momento, e é impressionante que aquela casa descarrega o estresse na vida de quem não tem culpa nenhuma. As tábuas da lei são os princípios de Deus. E é impressionante que Moisés literalmente foi o primeiro homem que quebrou esses princípios. Porque debaixo de um sentimento de ira, de zanga com o povo, Moisés pega essas tábuas e lança no chão e quebra. Querido, quando nós valorizamos a Shekinah de Deus, quando nós valorizamos a presença de Deus, o que Jesus conquistou naquela cruz por nós, querido, nós entregamos o nosso fardo, o nosso cansaço, nós entregamos ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu estou querendo dizer para você que, como mulher, que conhecendo a fraqueza humana juntamente com você, que nós às vezes na pressão, nós podemos sim, naquela situação a gente ficar às vezes irado. Só que existe um caminho na palavra de Deus que a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha a ira sobre o sol. Não fique remoendo, não fique deixando que aquela ira vá alimentando o teu sentimento, o teu coração, e daqui a pouco você está amargurada, triste, ou o homem está cabisbaixo, triste, se fechando cada vez mais, porque muitas das vezes é essa arma que o homem usa, né? Se cala, se fecha, e você tem que ir lá mexer, até saber qual é o defunto, né? Qual o motivo do defunto. Mulher não. Mulher já sabe, quer logo falar, né? É a necessidade que a gente tem de falar logo, de dizer logo, ó, foi isso, porque é melhor mesmo que a gente fale, porque se a gente não tiver a oportunidade de falar, no dia tal, que a gente tiver a oportunidade de falar, nós vamos lembrar dos mínimos detalhes de tudo aquilo, não é verdade, meninas? Mas nós temos aprendido a ser diferentes, amém? A valorizar a Shekinah de Deus e não quebrar esses princípios, porque a Bíblia também diz assim, ó: falai cada um a teu próximo a verdade. Então a gente tem que falar ao nosso próximo, o cônjuge, a esposa, é a pessoa mais íntima, mais próxima de nós. Então a gente tem que falar, a gente tem que colocar na luz, tem que abrir logo aquilo dali e falar, porque eu falo para vocês, queridos, nós somos pessoas sujeitas a falhas. E nós assim, não podemos assim dizer que nós somos perfeitos, porque não somos. Mas existe um Senhor Jesus, que Ele é perfeito, Ele é todo poderoso, Ele ajuda-nos nas nossas fraquezas. E quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes, amém? Então nós temos condição sim de guardar os princípios da palavra de Deus e não jogar os princípios da palavra de Deus no chão para quebrar, amém? Segunda coisa que tem também dentro da arca, que nós não podemos desprezar, é a vara de Arão. A vara de Arão tem também muitos significados, mas eu escolhi aqui, juntamente com o Espírito Santo, a vara de Arão fala de autoridade. Queridos, uma casa sem autoridade, uma casa sem esse princípio de limite, uma casa que não tem esse manejo de quem tem a voz, quem está com a voz, quem tem a direção, querido, é muito triste. As crianças ficam indisciplinadas, a esposa fica sem disciplina, o marido deixa para lá, corre, deixa correr tudo frouxo. Então, nós precisamos valorizar a vara de Arão, a autoridade que existe no Senhor, a autoridade que existe na pessoa de Deus e que Ele repassa para o marido. Lá em Efésios, no capítulo 6, diz lá que o marido foi instituído como cabeça. Eu li uma reportagem que eu fiquei desesperada. E eu sei que isso não vai acontecer porque o meu Deus é todo poderoso. Ele é soberano.
E ainda que Satanás tente, invista 24 horas enquanto estamos acordados, para desfazer o projeto de Deus, o original de Deus. O nosso Deus trabalha até quando a gente está dormindo, para que nada do que Ele tem no coração venha cair por terra. E eu li essa reportagem que disse que com o tempo, os homens iriam acabar. Meu Jesus, não vai não. Lá na escola, Lucas chegou. Lucas é muito peludo, as pernas dele é muito cabeluda. E o Lucas chegou lá, foi em casa, conversando. E mãe, fulano lá na escola fica implicando com os meus pelos e fica dizendo que ele se depila. Eu falei, meu filho, homem que homem não se depila. Porque homem que é homem é cabeludão, é bonitão, sabe? Olha, isso aí é inveja. Isso é espírito de inveja. Querido, é cada moda, que me perdoe, né? Se alguém aqui tem tal coisa, eu vou dizer para você, querido, isso não existe, não há essa necessidade. Amém, mulheres? Amém, meninas que são casadas? Falei, meu filho, você é lindo, sem inveja, porque aos 15 anos você tem barba. E não é pelinho, não, é porque é barba mesmo. Porque você é um homem, você tem a hereditariedade do seu pai, você é macho mesmo. Então, querido, hoje infelizmente, querido, estão querendo tirar o original de Deus. Estão querendo, e a mulher, a Bíblia fala, queridas, para nós agora, eu estou incluída nisso, diz que as mulheres devem ser submissas aos teus maridos, que as mulheres, isso é mandamento de Deus, é palavra de Deus, isso está no coração de Deus, está incluído na Shekinah de Deus, que as mulheres devem ser submissas aos teus maridos como ao Senhor. Diga assim comigo, como ao Senhor. Isso muda tudo, queridas. Isso muda tudo. Quando Deus diz que a mulher deve estar submissa ao marido, não quer dizer que a mulher é capacho, que a mulher tem que ser maltratada, que a mulher tem que ser desvalorizada, que a mulher tem que ficar para trás e o homem na frente. Não. Essa é uma interpretação totalmente errada. A Bíblia está dizendo que nós, mulheres, estamos sob uma missão. E que lá em Gênesis, quando a Eva pecou, Deus diz para Eva que em consequência do seu pecado, Ele diz assim, a tua vontade estará sujeita ao seu marido. Querida, hoje existe, assim como existe para os homens, vou voltar para as mulheres. Infelizmente eu tenho 2 casos muito próximos, que a mulher desistiu do seu casamento para ficar com uma outra mulher. E aí eu entro exatamente no outro espírito que está entrando hoje na nossa sociedade e está querendo roubar a nossa feminidade, o nosso prazer, a nossa alegria, daquilo que Deus nos fez, que é sermos mulher. E aí entra esse espírito louco de que a mulher tem que ser independente, de que a mulher ela tem vontade, de que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, que a mulher ela é dona do seu nariz. Resumindo, é que a mulher ela é dona do seu nariz. Querida, esse espírito só traz uma coisa no coração das mulheres: frustração, tristeza. Todas as vezes que nós desprezamos os princípios de Deus, e a gente abre mão desses princípios, e a gente abre mão dessa autoridade, querida, a única coisa que nós colhemos é frustração. Porque no fundo toda mulher, ela quer ser amada, ela precisa daquele amparo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guardada. E como é bom quando eu leio na palavra de Deus que diz assim, que a mulher deve ser submissa a seu marido, como ao Senhor. Como eu gosto desse final, sabe por quê, querido? Cada vez que nós nos sujeitamos ao nosso marido, sabe o que acontece? Nós ganhamos crédito com o Senhor, porque nós estamos fazendo como se fosse para o Senhor. Querida, eu nunca gostei de cozinhar, e eu confesso esse meu pecado, nunca gostei de cozinhar, mas eu amo cozinhar. O dia que meus olhos se abriram para esse versículo que diz, faça tudo conforme ao Senhor. Então eu passo se precisar passar.
quando não dá para alguém passar, se tiver que passar, eu passo. Mas cozinhar, eu cozinho com o maior prazer. De colocar a mesa, de colocar as travessas. Ele agora está de dieta, graças a Deus, já perdemos 10 quilos, glória a Deus. E eu faço, né? Espírito Santo, espírito de criatividade. Vamos lá, salada, tomatinho para lá, cebolinha para cá, o atumzinho, vamos mexer no arroz integral. Coisa ruim é beça, gente, arroz integral, Jesus. Mas eu coloco uma linguicinha, eu coloco um atumzinho para crescer os olhos, né? Para falar, opa, tá valendo a pena essa dieta. Mas tudo isso em primeiro lugar, para Ele, para o Senhor, para a Shekinah de Deus. E todas as vezes que cada vez eu me esforço no Senhor, debaixo da graça de Deus, para honrá-lo, para dar o melhor para Ele, querido, eu já percebi que eu fico com crédito tão alto, menina, mas tão alto, com o Senhor, que eu nem preciso pedir alguma coisa para mim. Eu simplesmente, a bênção vem. Essa blusa aqui, ela veio da China. Sabe por quê? Porque eu tenho uma amiga que ela me deu essa blusa. Outro dia eu ganhei um vestido dos Estados Unidos. Querido, quem é que faz essas coisas, senão o Senhor? Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido e vocês também estão aprendendo. Quando vocês lembrarem de alguma coisa que seu marido está pedindo, que ele está precisando, quando você se lembrar daquela casa que tem que estar em ordem, lembre-se que em primeiro lugar você faz isso para o Senhor e que imediatamente os créditos vêm. Então, cajado, a vara de Arão, cajado, sinal de autoridade. Nós precisamos caminhar entendendo que existe um Deus e que existem autoridades acima de nós. Assim como o homem precisa entender que ele tem que estar debaixo da autoridade de Deus, nós mulheres também precisamos ir contramão desse sistema do mundo que diz que mulher tem que ser dona do seu nariz e entrarmos na graça de Deus e nos submetermos debaixo das asas do nosso marido, porque isso vai reverter de bênção para nossas vidas, para a nossa casa. Amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Terceiro elemento que tem dentro da arca, indispensável para nós, o maná. Maná significa provisão de Deus. Querido, uma família que valoriza a Shekinah de Deus, uma família que quer que a arca entre em sua casa. Querido, as bênçãos de Deus, elas vêm. As bênçãos de Deus se multiplicam em nossas vidas. Querido, eu falei com a Rebeca agora de tarde. E cada vez que eu penso que a Rebeca está lá em Curitiba, na missão, em missão Jovens com uma Missão na Jocum, meu coração derrete. Sabe por quê, querido? Humanamente falando, era impossível isso. Primeiro a gente precisava do sim da nossa liderança. Aí nós nos lembramos novamente da autoridade. Nossa casa está debaixo de uma autoridade. Falei, Rebeca, para você ir, nós temos que falar com os apóstolos. Mãe, eu já marquei, já passei um e-mail com o apóstolo. Amanhã ele quer se reunir comigo e com você e meu pai. A menina é rápida. Ok, vamos para lá. Eles vibraram, abençoaram. A pastora aconselhou. E aí eu falei, filha, você já tem 2 sims. Você já tem um sim, agora você precisa do segundo e o terceiro sim. O segundo sim era eles aprovarem o questionário dela, porque eles mandam o questionário, e um questionário do nosso e dos apóstolos, e eles vão lá e avaliam, e ela precisava desse sim. E aí veio a confirmação de que ela estava aprovada, que eles iam estar recebendo. Falei, filha, agora é o terceiro sim do Senhor. Queridos, é um valor muito alto, além daquilo que a gente possa ter no nosso orçamento. Eu falei, filha, esse é o terceiro sim, porque se for de Deus, Deus vai enviar os recursos. E aí entra a história da provisão de Deus do maná, porque quem desfruta da Shekinah de Deus, a gente desfruta do maná, da provisão de Deus, daquilo que você olha assim e pensa que é impossível, mas daquilo se torna possível diante de você. Aquela matemática que você não compreende, que você entrega, devolve o dízimo, você entra no desafio e daqui a pouco você está ali dançando, feliz da vida, porque você recebeu uma promoção, o teu salário aumentou. É algo sobrenatural. E lá no deserto, Deus sustentava o povo enviando maná, codornas. Quantos querem a Shekinah de Deus e receber a provisão de Deus todos os dias? Todos os dias nós recebemos a provisão de Deus, quando desfrutamos da Shekinah de Deus.
Temos as tábuas da lei, temos a vara de Arão e temos o maná de Deus na arca. Volta com a arca para mim. E essa arca, ela tem um simbolismo muito especial, que é o que, igreja? Tá fraco. O que simboliza a arca? Presença de Deus, Shekinah de Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 7. Amém? Vamos ler no capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 7. 1 Samuel 7, versículo 1. Amém? Os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Diga comigo, 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarode, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Amém? Até aí, queridos. Nós vamos ver agora. Essa arca, querida, ela andava, estava sempre junto com o povo de Israel, mas um dia, o povo de Israel foram lutar contra os inimigos de Deus, os filisteus. E nessa guerra, quando eles chegaram lá, eles viram que estava muito difícil a batalha, que eles já tinham perdido alguns soldados. E aí um deles tem uma ideia e fala assim: vamos lá, vamos voltar lá, vamos trazer a arca da aliança e vamos colocar aqui, bem aqui na guerra, porque quem sabe assim nós vamos vencer essa batalha. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito comum, eu já fui fazer visita em casas assim, que você chega lá e a Bíblia, no Salmo 91, está aberta na Bíblia. Está aberta lá, né? Salmo 91 é uma súplica de proteção a Deus, e eu creio totalmente no Salmo 91, versículo 14, eu tenho gravado ele no meu coração, que diz bem assim: porque me ama, eu guardarei, colocarei em local seguro, porque conhece o meu nome. Salmo 91 é todo bênção pura, mas eu digo para vocês, a Shekinah de Deus, as coisas de Deus não podem ser usadas como um amuleto, como se fosse algo que fosse dar sorte e ali você pudesse ser livre, ficar livre das situações. Existem princípios da palavra de Deus, e quando a gente não entra nesses princípios, não tem como a gente desfrutar da bênção da Shekinah de Deus. E algumas pessoas também dizem assim: mas eu tenho carteirinha de cristão. Eu nunca me esqueço que eu já vi isso. Tem alguns que têm carteirinha como membro daquela igreja. Tem uns que acreditam que um copo com água eu vou colocar lá, e esse copo alguém vai orar e esse copo vai me fazer algum efeito. Querido, eu creio na fé. Eu creio como Jesus agia. Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Eu creio na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Isso eu creio, mas creio num objeto, creio numa fitinha amarrada, creio em tantas outras coisas que arrumam. Querido, parece que está desviando a fé. Parece que se está colocando a fé em outras coisas. Eu creio na arca, na presença de Deus, na Shekinah de Deus sobre as nossas vidas, dentro de nós. E o que acontece?
A arca, os filisteus sofrem uma pressão. A Bíblia fala que Deus pesou as mãos sobre os filisteus. Deus colocou tumores sobre os filisteus. Foi uma coisa horrível. Eles começam a entrar em desespero, porque na batalha, o povo de Israel perdeu a batalha quando eles colocam a arca lá. E acontece algo terrível, pior ainda, que os filisteus vão e roubam a arca. E aí tem uma palavra que vem e diz assim: foi-se a glória de Deus. A arca foi roubada. E eles levam a arca. E aí, porque eles fazem isso, a gente não deve tocar nas coisas que são consagradas a Deus. Por isso, que vem sobre aquele povo? Vem o juízo de Deus, a mão de Deus pesa sobre eles começam a sofrer coisas terríveis. E aí eles entram em desespero, e aí eles falam assim: a gente tem que se livrar disso, vamos devolver isso. Manda uma mensagem lá e avisa eles para eles virem pegar, que a gente está devolvendo a arca. Isso, o povo se alegrou, vamos lá pegar a arca. E eles trazem a arca para a casa de Abinadab. E Abinadab, para quem não sabe, Abinadab é irmão de Davi, filho de Jessé. Abinadab conhecia todas as direções que Deus dava. Abinadab era filho de Jessé. Ele sabia. Então não foi de qualquer maneira: vamos colocar a arca lá na casa de Abinadab. A arca foi para a casa de Abinadab porque ele foi escolhido a dedo. Ele seria uma pessoa que estaria capacitada a cuidar da arca. E a arca vai para a casa de Abinadab. E aí eu vou falar no início com vocês e falar assim: por que a gente vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Porque é tão claro, às vezes, entre as famílias, a gente vê a bênção sobre uma família, e às vezes a gente vê uma família chorando ainda, desejando querer ter aquela bênção sobre a tua casa. Abinadab, querido. Agora é eu falando sobre Abinadab. Eu acredito que quando a arca chegou na casa de Abinadab, por ele conhecer os preceitos de Deus, as direções de Deus, eu acredito que aquela casa se alegrou muito. Ele tinha um filho chamado Eleazar, ele tinha um filho chamado Uzá, ele tinha um filho também chamado Aiô. Ele tinha esses filhos. E eu imagino que quando aconteceu aquela situação, aquele evento, né, que era a arca de Deus, a arca da aliança, chegando na casa de Abinadab, eu creio que eles ficaram muito alegres. Eu acredito que houve assim uma movimentação. Vamos lá, me ajuda aqui, Uzá. Vamos lá, vamos escolher esse lugar melhor aqui para a gente colocar a arca, porque afinal de contas é a arca da aliança. Vamos colocar nesse lugar aqui, na sala de estar, bem bonito, nesse lugar aqui. E houve toda aquela preparação nos primeiros dias. Às vezes é muito comum assim, nas famílias. Às vezes o marido, a esposa, os filhos estão ali, na presença de Deus, estão caminhando. E de repente eles se esquecem do princípio. Sabe qual é o princípio para você permanecer na bênção? É você não esquecer que você é limitado, que você é pequeno, e que você precisa desse Deus tão grande, tão poderoso, que você é dependente dEle, que sem Ele você não é nada, que sem Ele você nem nada pode fazer. E aí eu acredito que eles movimentaram toda a casa deles. E aí Abinadab, né, o pai, né, com a sua vara, né, com a sua vara de autoridade, ele chama Eleazar e fala: vem cá, meu filho, eu tenho uma responsabilidade para você. Vem cá, Duduca. Eleazar, eu tenho uma responsabilidade para você. Isso o pai falando. Olha, você vai cuidar da arca. Você sabe, né, que é com temor e tremor que a nossa casa se abriu para receber. Estão contando conosco, e agora eu repasso para você essa responsabilidade, para você cuidar, para você zelar, e para você também ter temor, porque você sabe o que aconteceu lá com os filisteus. Coisas terríveis aconteceram com eles, porque eles não tinham direito de ficar com a arca, de tocar naquilo que é santo. Amém? E aí Eleazar foi com aquela responsabilidade. Obrigada, Duduca. Só que com o tempo foi se passando, sabe o que aconteceu? Eu pensando, eu acreditando que é isso que acontece. Com o tempo, eles arrumando a casa, empurra essa arca para lá, peraí, não, deixa ela para lá, porque a gente tem uma coisa aqui para fazer. Eu imagino
Uzá e Aiô brincando dentro de casa, correndo para lá e para cá, e curiosidade, de repente, não podia olhar para dentro da arca, porque quem olhasse seria morto, né? Porque era algo santo, era algo consagrado, simbolizava a presença de Deus. E eu acredito que Uzá, naquela coisa de criança, de repente deu uma olhadinha, tocou, fez alguma coisa que não deveria ser feito. Querido, às vezes, em algumas famílias, hoje a gente vive aí na era da internet, e é tão preocupante que às vezes o homem da casa, a mulher da casa, essa responsabilidade de disciplinar nossos filhos, de ensinar o caminho que eles devem andar, é para os dois, é para os dois. E eu imagino que quanto nossos filhos às vezes ficam diante de uma internet, enviando mensagem, olhando mensagem do Facebook, olhando isso, olhando aquilo. Quanto tempo gasta, e qual é o tempo que é gasto para se dedicar à arca Shekinah de Deus? Quanto tempo um pai, às vezes, fica diante de uma televisão, 1, 2 horas, 3. E qual é o momento que esse homem que tem o cajado nas suas mãos de autoridade como cabeça, qual é o momento que esse pai pega a palavra de Deus e fala: vem cá, filho, vem cá, meu amor, e eu vou ministrar agora uma palavra para você. E eu quero contar essa história aqui para você. Em Deuteronômio, no capítulo 6, eu gosto tanto dessa expressão, que diz que nós devemos inculcar na mente da criança a palavra de Deus. Nós devemos falar à roda da mesa, nós devemos falar no caminhar, nós devemos escrever os versículos, colocar nos portais. Quando a gente decidiu ter filhos, eu tive uma criação terrível. Tudo que você possa imaginar que uma criança não deva passar, eu passei. Então, quando eu sonhava com os meus filhos, eu sonhava assim: tudo que eu passei, os meus filhos não irão passar, porque eu vou depender da Shekinah de Deus, e o que eu puder fazer para ensiná-los, eu vou fazer. Querido, eu parava, eu fazia eles decorar versículo. A Rebeca decorou com 6 anos, ela decorou o Salmo 23 todinho. Eu ensinava, eu falava, eu escrevia o versículo, e a gente tinha que decorar aqueles versículos. Sabe, querido, me alegra o coração dos versículos que eu lia em Provérbios, que eu ganhava esperança no meu coração. Provérbios diz que se você corrigir a criança, mais tarde ela vai produzir delícias na tua alma. Quando eu lia isso, eu falava: Deus, então eu tenho que ensinar. Então eu tenho que parar, não importa a casa, eu tenho que parar e tenho que ensinar. Então eu ensinava, eu falava, eu brincava de culto. Um pregava, outro tirava oferta, nós brincávamos. Eu tenho observado pelas manhãs que eu vejo que a Ana Clara, ela toma o banho dela para ir para a escola, ela desce, ela coloca o despertador para despertar mais cedo, e ela desce e ela lê a Bíblia. Ela leu a Bíblia todinha ano passado. E esse ano eu cheguei para ela e falei: filha, me ajuda, me dá esse plano aí maravilhoso que você tem no celular, porque eu quero seguir a mesma caminhada, eu quero ter a mesma caminhada que você. Um dia, arrumando o quarto do Lucas, eu peguei um caderno e lá estava um monte de pedidos de oração. Quando terminou o ano, ele falou: mãe, sabe que aquele balão que a gente colocou lá na igreja, todos os pedidos que eu fiz, Deus respondeu? Eu acredito que Abinadab deixou correr frouxo como homem. Querido, você é o sacerdote da tua casa, não deixe as coisas correrem frouxo das tuas mãos. Levanta o teu cajado de autoridade para que ele possa florescer e produzir frutos. Foi assim que aconteceu com o cajado de Arão. Ele, no outro dia, ele brotou, porque a autoridade de Arão foi aprovada por Deus. Se eu pedisse a todos os homens para vir aqui e trazer o teu cajado de autoridade, será que brotaria o teu cajado que está nas tuas mãos, como sacerdote da tua casa? Abinadab falhou. Abinadab fraquejou no ensinamento de como deveria tratar a Shekinah de Deus. Reavalie, querido, como é o andamento da tua casa. Coloca lá e observa
se teu filho gasta mais tempo diante de uma internet, se teu filho gasta mais tempo vendo coisas que não vai edificar, se você mesmo, a primeira coisa, faça uma avaliação para você mesmo, porque os filhos não ouvem discurso, os filhos não ouvem palavras, os filhos ouvem testemunho, eles ouvem atitudes. Se meu pai faz, se minha mãe faz, eu quero fazer. É assim que funciona. Não adianta você se desgastar com um discurso. Vai para a igreja, vai lá. Você tem que ir para a igreja, você tem que louvar, você tem que adorar, você tem que ler a Bíblia. Não é assim. Ele quer olhar para você, ele vai olhar para você. E Abinadab, ele perdeu pelo caminho o prazer, a alegria, a honra, o zelo pela arca estar na casa dele. Segundo nós lemos aqui, a arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que eu posso dizer que aconteceu com a família de Abinadab? De bênção? Nada. Vou percorrer aqui com vocês e vou mostrar para vocês o que aconteceu com a família de Abinadab. É aquilo que acontece quando nós desprezamos a arca de Deus na nossa casa. É aquilo que acontece às vezes quando nós tratamos com indiferença a Shekinah de Deus na nossa casa. Abinadab, logo depois que se passa 20 anos depois, Davi já reinando, vamos abrir nossa Bíblia aqui, em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3 diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam o carro com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por ser um ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como conseguir levar a arca do Senhor? Em outra versão diz assim: como lhe conseguirei levar a arca do Senhor para casa? Só até aqui. A gente já vai terminar aqui. Eles decidem tirar a arca da casa de Abinadab. E a casa de Abinadab era uma colina e tinha uma descida bem inclinada. Quem mora na Juqueri sabe que uma rua bem inclinada é uma rua bem inclinada. Amém? Quando eu subo lá pela outra rua por trás, de carro, querido, dá um frio na barriga. Quando o carro sobe, parece que você só vê o céu, que você só está subindo, que você não vai chegar logo no topo. Então você vai assim, né? Então quem sabe, eu também moro numa rua, mas não é tão inclinada. Mas para quem sabe o que significa uma ladeira, Abinadab, a casa dele era lá em cima. Quando eu li que a casa de Abinadab era inclinada, que tinha uma colina, tinha uma ladeira, muitas famílias, querido, muitos de nós, muitas das vezes temos uma ladeira para descer. Muitas das vezes nós temos uma situação que traz risco para nós, que traz dificuldade para nós. E para descer essa ladeira, para descer essa rua que traz perigo, nós não podemos esquecer das tábuas da lei, daquilo que tem dentro da arca. Dentro da arca tem instruções. Dentro da arca, da Shekinah de Deus, tem orientações. E quando eu e você, como mãe, como esposa, como marido, como filho, resolve considerar a instrução que Deus dá, nós ganhamos.
Quando nós resolvemos ir pela nossa própria visão, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, isso aqui eu posso, isso aqui eu posso fazer, isso aqui... Querido, nós podemos quebrar princípios da palavra de Deus. E quando quebramos princípios da palavra de Deus, nós sofremos o danos. E nessa descida, quando eles descem, eles já começaram errado. Porque a arca de Deus, Deus tinha dado uma instrução que ela deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Eles resolvem, porque é mais rápido, é mais fácil, eles resolvem preparar toda uma carruagem e mandar e colocar a arca sobre animais. Já erraram por isso. O caminho era mais fácil, o caminho era mais curto, era fácil a condução, mas nem sempre é o que Deus quer. Na maioria das vezes não é o que Deus quer. Deus não gosta de atalho. Deus tem o caminho de Deus, a palavra de Deus diz que o caminho de Deus, ele é perfeito. Deus não gosta de atalho. Muitas famílias têm se dado mal, porque às vezes querem procurar um atalho, um caminho mais fácil. Lá na arca, graças a Deus por eu trabalhar numa escola evangélica cristã, graças a Deus porque a minha função me dá total liberdade de ter acesso às famílias, graças a Deus. Querido, de final de 2013 até início de 2014, eu nem vou contar todos, mas eu passei por experiências tremendas lá na arca. Uma mãe me procurou lá no finalzinho de 2013, ela nem me procurou, deixa eu voltar aqui, a outra que me procurou, essa. Foi tremendo, porque caiu nos meus ouvidos que aquela família estava se rachando, se separando, e que não tinha jeito, já estavam separados e tudo. Quando aquilo caiu no meu coração, eu falei, não pode, não é possível. Mas por quê? Não sei, mas está acontecendo porque a criança na escola está com um comportamento diferente. Querida, a gente não pode escolher o caminho mais curto. Não podemos descer a ladeira com um caminho mais curto, desprezando as instruções, porque a gente pode ferir pessoas que não têm nada a ver. E quando eu soube daquela situação, comecei a orar. Eu falei, Deus, me dá uma oportunidade, mas isso não vai ficar assim não. Senhor, me dá uma oportunidade. E um dia eu estava lá tranquila, e aí eu vi aquela mãe chegando, pagando lá a escola, e o Espírito Santo falou, e aí, filha, é hoje, estou contando contigo. Eu falei, é hoje, Senhor, eu vou lá. E eu fui lá e chamei aquela mãe. E eu falei, senta aqui no banquinho. Eu não tinha intimidade com ela. Senta aqui, vamos conversar. Eu fiquei sabendo disso e isso está doendo meu coração. Você tem noção do que isso pode acontecer com seu filho? Você tem noção das consequências? E aí a gente começou um processo ali, um processo tão lindo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito da reconciliação. Existe sobre a igreja, existe sobre nós, esse Espírito tão poderoso que é capaz de reconciliar, é capaz de trazer de volta o original de Deus. E eu confio naquilo que Deus fala, eu confio na palavra de Deus, eu confio na função do Espírito Santo, que é de convencer o homem do juízo e do pecado. E eu pedi muitas pessoas para estarem orando, sem dar nome. Sabe o que Deus fez, querido? Deus trabalha enquanto a gente dorme. E a gente começou ali, conversando. Algumas vezes a gente chorava, porque eu sabia que precisava trazer o princípio da palavra de Deus, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação, porque isso causa um estrago no coração das crianças. Sabe o que Satanás coloca no ouvido das crianças quando uma família se separa? A culpa foi minha. Satanás grita no ouvido de uma criança e diz, a culpa é sua. E aquela criança começa a crescer com aquela marca de que ela foi a causadora daquela separação. E ali Deus foi trabalhando, e na renovação de aliança para a glória de Deus, as malas foram desfeitas, e aquele casal veio participar da nossa renovação de aliança, e eles estão felizes da vida, porque a Shekinah de Deus entrou naquela casa, e trouxe novamente vida, e eu sempre falava, olha, Deus vai te dar um outro bebê. Sabe como eu sou, né? Eu sou juntinho com o Espírito Santo.
E Deus ama a família a tal ponto de querer encher uma casa de rebentos. Ele diz que a mulher será como uma oliveira frutífera em volta da tua mesa e cheia de rebentos em volta. E eu comecei a profetizar, você vai ter um outro bebê. Deus é tão bom que um dia ela começou a passar mal e ela estava lá na escola e eu falei, isso é um bebê. Ela, que é isso? Não é não, não é não, não é não. Eu falei, é um bebê. E para a glória de Deus, Deus coroou essa restauração nesse lar com uma nova criança, com uma nova vida. Eles estão felizes da vida. No início desse ano, mais uma mãe me procurou. Você pode aplaudir o Senhor? Você está aqui comigo? Para Ele, totalmente para Ele. Amém? Aleluia. Um outro caso lindo. Uma outra mãe chegou lá também, pediu para falar comigo. Estou indo embora. O negócio é o seguinte, eu quero uma declaração que eu estou levando a minha filha, eu vou me mudar, vou embora. O quê? Como assim? Que isso? Estou indo embora, não dá. Eu tenho que te dizer que não dá. Querida, eu sou mulher como você. E eu sei que tem situações que são difíceis. Eu sei disso. Mas eu sei que o meu Redentor vive e eu posso crer no amanhã. E eu posso crer que Deus pode mudar, que Deus pode mover, que Deus pode transformar o coração daquele homem, que às vezes tem homem que tem um coração de Nabal. É um coração duro, pastor Mário. É um coração de pedra. É um coração que às vezes trata a mulher como ela não merece ser tratada. Se esquece que o próprio Senhor Jesus trata a mulher com toda gentileza, com todo carinho. E Jesus fica muito zangado quando tem marido que não trata a esposa com carinho. Graças a Deus que aqui não tem isso, que aqui não acontece isso, graças a Deus. Só lá no Chile que deve acontecer isso. Tô brincando, hein? E graças a Deus, querido, apesar daquela mulher dizer para mim, não tem jeito, o Espírito Santo gritava no meu ouvido, diz para ela que tem jeito. Pede a ela uma chance agora. Eu falei, me dá uma chance. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar, mas na realidade deixa nós tentarmos. Eu, Jesus, o Pai e o Filho. Vamos tentar. E concluindo essa história, ela foi embora, disse que depois me dava a resposta. Eu falei, diz para o pai dessa menina que eu quero falar muito com ele. E ela depois me ligou e me disse, pastora não, ela me chama Tia Lu. Lá eu sou conhecida como Tia Lu. Tia Lu, eles não quer falar contigo, ele não quer. Eu falei, tudo bem, isso não me impede de orar. Amém? E continuamos orando. E Deus foi tão maravilhoso, querido, tão gracioso, que as coisas se inverteram. E um dia eu estou lá na arca, o telefone tocou, querem falar contigo. Eu falei, alô, quem é? Era o pai. Eu quero te pedir desculpa, perdão, por eu não ter aceitado aquela conversa, mas eu quero te dizer que o meu desejo é restaurar a minha casa novamente. Ah! Oh, glória! Oh, glória! Oh, Shekinah de Deus! Oh, Deus bom! Bate no ombro do teu irmão e diga assim, você tem o espírito da reconciliação. Bate no ombro dele e diz, você tem o espírito da reconciliação. Diz para ele, acorda. É tempo de reconciliarmos o mundo com Cristo. É tempo de reconciliarmos as famílias com os princípios da palavra de Deus. Amém? Aleluia. E aí agora é a nova história. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E teve um dia que teve um culto aqui, que foi até o apóstolo Ceari que ministrou, porque era uma sexta-feira, era a ministração dos 40 dias de jejum e oração. Ah, vai lá. E eu falei para ele, vai, leva ela. E ele veio, mas ela não veio. Querido, quando o apóstolo estava pregando, que eu vi que ele estava aqui sozinho, meu coração ficou moído. Falei, Deus, ele veio, ela não veio. Jesus, quando acabou a ministração, não quis saber de nada. Eu falei, Adesso, eu não posso fazer, mas você pode. Adesso, vamos lá, mas dá uma palavra de ânimo, porque eu creio que Deus está trabalhando. Dá uma palavra, ora por aquele homem, porque ele está cabisbaixo. Ele está cabisbaixo demais. Você dá uma palavra e ora. E a Adesso foi lá, orou, abençoou, deu um abraço e foi embora. Sabe, querido, para a glória de Deus. Simplesmente para a glória de Deus. Simplesmente por causa dessa Shekinah de Deus
que é real, que é verdadeira, que é pura, que age ao nosso favor, porque Deus nos ama, porque Deus ama a família. Graças a Deus, querido, para a glória de Deus, esse casal se reconciliou, eles se perdoaram, eles estão caminhando. Essa semana ela veio toda, semana passada eu a vi ela com um sorriso tão lindo, que eu falei, só uma mulher amada de verdade pode dar um sorriso desse, um sorriso tão bonito. E eu mexi, falei, você está muito feliz, hein? E aí essa semana ela trouxe a mãozinha dela assim e me mostrou a aliança. Oh, glória a Deus! Aliança. Estavam sem aliança, já tinham quebrado os princípios, a aliança também já nem usava mais. Mas Deus trouxe de volta a aliança. E eu já falei que a glória da segunda casa desse casal vai ser muito maior do que a primeira, porque eles vão ser colaboradores desse ministério de trazer casais e reconciliar casais para a glória de Deus. Deus tem feito isso. E aonde você está, você pode fazer com que a Shekinah de Deus invada as casas. E eu parei por aqui, onde Abinadab, quando eles trazem a arca, Davi traz a arca, descendo a ladeira, esquece as instruções, e aí Uzá toca na arca de Deus. E quando Uzá toca na arca de Deus, indevidamente, sem respeitar a instrução de Deus, Uzá é morto, fulminado. Hoje a gente não vê pessoas morrendo assim, mas a gente vê pessoas espiritualmente morrendo, famílias inteiras às vezes morrendo, porque estão tocando na glória de Deus de forma indevida. Porque estão querendo a bênção, mas não querem um abençoador. E aí, Davi fica muito triste com aquela situação, porque Uzá não foi disciplinado e ensinado pelo pai a ter zelo pela arca. E agora, Davi pergunta, como eu poderei levar a arca para casa? Ele queria levar a arca. E aí acontece algo tremendo. Aqui em 1 Samuel, que eles olham uma casa e levam a arca para essa casa. 2 Samuel 10. Por isso ele desistiu, 6:10, tá? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Vamos ver aí a consequência da arca ter ficado lá. Diz a palavra. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Diga comigo, a toda a sua família. Versículo 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Querido, uma família desfruta e a outra não. A casa de Obed-edom era um levita também. E foi escolhido também, com certeza, pelo testemunho. Eu imagino Davi vindo com a arca, sem saber o que fazia com a arca, e de repente ele lembra de Obed-edom, do seu testemunho, e ele leva a arca para a casa de Obed-edom. Obed-edom tinha 8 filhos, uma família linda, grandona. E eu imagino que quando Davi bateu na porta de Obed-edom e falou, Obed-edom, vem cá, Vitor. Vitor é Obed-edom. Você tem sido um Obed-edom, um menino muito abençoado. Colei em casa outro dia, tá de parabéns, Jorge e Soninha, ele é lindo, amém? Você é Obed-edom agora. E eu sou Davi, eu chego na tua casa e falo, olha, Obed-edom, eu vou deixar a arca do Senhor na sua casa. E eu imagino que imediatamente, sabe o que Obed-edom fez? Quando ele viu Davi chegando na casa dele, ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou, Vitor. Ele reconheceu a autoridade sobre a vida de Davi. E quando Davi traz aquela notícia, ele glorificou, Vitor. Ele glorificou. O quê? Aleluias, glória a Deus, obrigado, Obed-edom. Eu imagino que Obed-edom falou, que honra, a arca está entrando na minha casa. Ah não, venha cá, meus filhos, olha, a coisa é a seguinte, vocês estão vendo, a arca da aliança vai ficar na nossa casa,
Mas a Arca da Aliança simboliza a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Significa que todos os dias nós vamos ter que orar, nós vamos ter que glorificar a Deus, nós vamos ter que cuidar e zelar dessa arca com muito carinho, com muito temor e tremor, porque é a Shekinah de Deus. E a gente não pode ser indiferente, a gente não pode tratar com desprezo, a gente tem que levar a sério, a gente tem que tratar com honra, e a gente precisa se lembrar que na arca tem as tábuas da lei, que tem os preceitos que diz lá que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então isso significa, meus filhos, que vocês têm que levar isso a sério, e que a gente não vai poder brincar de pique-esconde atrás da arca, a gente não vai poder tratar de qualquer forma, mas a gente vai ter que tratar com muito carinho. Eu acredito que foi assim que Obed-edom, e eu acredito que todos os dias, durante o tempo que a arca esteve ali, isso já era uma coisa que já fazia parte da vida deles, levar uma vida temente a Deus. Eu imagino que eles já tinham isso no coração. Jesus diz que se você me ama, guarda a palavra dentro do meu coração, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos dentro do meu coração, e tudo quanto você pedir, você será feito. E eu acredito que Obed-edom, em toda a sua casa, toda a sua família, tratou a arca com carinho, com amor, com zelo, porque a Bíblia diz que tudo que Obed-edom tinha, tudo foi abençoado. Significa que Obed-edom desfrutou do princípio da palavra de Deus. Significa que Obed-edom desfrutou da provisão de Deus, do maná de Deus. Significa que Obed-edom, ele tinha autoridade sobre a vida dos seus 8 filhos, para ensinar, para corrigir, para orientar, para dizer, não pode ser assim, tem que ser desse jeito. Eu acredito, porque eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a família de Obed-edom. Muito diferente da família de Abinadab, que experimentou a morte, a tristeza, o choro. Nós vamos ver que Obed-edom experimentou a frutificação, a bênção. A vara de Arão estava sobre a vida de Obed-edom, porque a família dele brotou, frutificou e deu frutos. Nós vamos olhar aqui na Bíblia, ó, faz assim com a Bíblia comigo, lá em 1 Crônicas. Tenho que recorrer ao óculos. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 26, eu vou mostrar o que aconteceu com a família de Obed-edom. A arca ficou lá por 3 meses e ele foi abençoado, e a bênção não ficou só ali. No 1 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 8, diz assim, ó, palavra de Deus, relatando o testemunho de Obed-edom. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. No versículo 15, mais embaixo, diz assim: a sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para os seus filhos. Ou seja, toda a descendência de Obed-edom, toda a sua descendência, abençoada, capacitados para fazer a obra de Deus. Queridos, como mãe, não existe nada melhor do que ver os seus filhos plantados na casa de Deus. Quando eu penso que meus filhos estão livres das drogas, da prostituição, quando eu penso que eles estão livres de se corromperem, porque eles estão aqui plantados na casa de Deus, para a glória de Deus, pela graça de Deus. Querido, quando eu penso assim na minha descendência, né, até que Jesus volte, nós vamos crescendo e nos multiplicando, né? Eu creio que antes de Jesus voltar, acho que eu vou ser avó, viu, dona Luzia? Eu estou querendo experimentar essa bênção, porque minha irmã já é avó. E ela disse para mim que é melhor do que ser mãe, melhor do que ser tia. E eu estou assim, curiosa para saber esse amor tão grande que deve ser, que eu não experimentei. Mas, querido, Obed-edom, toda a sua descendência, abençoados, e vai muito além disso. Diz que todos estavam capacitados, estavam aprovados para servir a Deus, para servir na casa de Deus. O cajado de Obed-edom floresceu. E o nosso cajado? E a nossa casa?
Como temos levado a nossa casa? Como temos conduzido a nossa casa? Quem tem falado mais na nossa casa? O sistema desse mundo? Ou a voz do Espírito Santo todos os dias nos chamando para servirmos a Ele? O Anderson está junto aqui comigo, Anderson Marcolino, está junto aqui comigo. Nós vamos ministrar uma canção, nós vamos orar. Obed-edom, ele entendeu o princípio da palavra de Deus, querido. Vocês que têm filhos pequenos, a Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai achar, e você vai poder repartir até com 8. Está lá em Eclesiastes esse versículo. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Se teu filho é pequeno, se teu filho ainda está pequeno ainda, está numa idade, querido, leve teu filho à presença do Senhor Jesus. Leve ele à Shekinah de Deus. Se você é esposa, queira a Shekinah de Deus no teu coração 24 horas. Deseje isso, porque isso vai trazer benefício para você e para os seus filhos, para a sua descendência. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Toda família tem uma ladeira, toda família corre perigos, toda família tem um desafio. Mas nós temos um Deus que ama a nossa família, que está do nosso lado. E a única coisa que Ele quer é que a gente se derrame diante da Shekinah dele, diante da arca dele. Não tenho nada pra te oferecer. Oh, Jesus, não tenho mesmo, Jesus. Nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só o teu olhar me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Digno, digno, sim, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Quero perguntar: qual casal, qual família que reconhece que precisa se inclinar diante da Shekinah de Deus? Até então você estava andando da forma que você achava que deveria andar. Você estava andando da forma que estava na tua cabeça. Mas hoje você entende que a Shekinah de Deus é algo sério. E você quer vir até aqui receber uma oração.
levar a sério a Shekinah de Deus para a tua casa. Eu quero orar por você. Eu quero que você, como família, dê a mão para sua esposa e venha diante do altar do Senhor. E nós vamos ministrar essa canção, mas nós vamos estar fazendo dela uma oração. E nós vamos estar diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a minha família diante do teu altar. Eu quero me dobrar diante da tua Shekinah. Eu quero, Senhor, que o que fale mais alto na minha casa é a tua presença, não a internet. Eu quero que o que fale mais alto na minha casa é a tua palavra, porque a tua palavra, que é a verdade, é que me